sou médico da Universidade de São Paulo, especialista em psiquiatria e neuroestimulação. Hoje eu vou conversar com vocês sobre um assunto muito comum aqui no consultório e no dia a dia de todos nós, a memória. Um estudo de 2013 mostrou que os jovens até 34 anos têm muito mais queixas de memória hoje em dia, não lembrar onde deixou a chave, não lembrar o que almoçou, muito mais de queixas de esquecimento do que pessoas com mais de 55 anos. Então hoje em dia, com tanta informação, com tanto conteúdo que nós temos que memorizar, que gravar, realmente essa queixa é uma coisa muito frequente. Vamos entender um pouquinho, bem rapidinho, como funciona isso baseado nos conhecimentos atuais de neurociência, e eu vou dar também para vocês duas dicas baseadas em conhecimentos científicos e estudos de neurociência para melhorar o seu processo de memorização. Aqui, para a gente poder visualizar legal essa parte da memória, eu vou usar esse cérebro bem simplificado que eu tenho aqui no meu consultório. A primeira memória que eu vou falar é uma memória de curtíssimo prazo, que é a chamada memória de trabalho. O que é isso? É uma memória que fica nessa área aqui na frente do nosso lobo pré-frontal. Essa memória, ela dura em geral minutos ou segundos. Essa é a memória online. É a memória que faz com que a gente mantenha várias informações na nossa mente, no nosso cérebro, para poder usar cada informação para resolver um problema. Então, por exemplo, quando nós estamos escrevendo um texto ou fazendo uma conta matemática, é essa memória que nós usamos. Existe também a memória de curto prazo e a de longo prazo. É uma classificação, tem várias classificações para a memória. A memória de curto prazo é aquela que permite com que nós consigamos guardar informações por algumas horas. Essa memória, ela leva a uma conexão diferente entre os neurônios e é regulada por uma área mais central, principalmente uma área chamada hipocampo. E existe também a memória de longo prazo, que é aquela memória que a gente usa quando a gente está estudando, para gravar informações por dias e até anos. Essa memória também utiliza áreas mais centrais do hipocampo e várias conexões com outras áreas do cérebro. É uma memória que utiliza várias informações do cérebro com muita carga afetiva. O que é isso? Ou seja, quanto mais sentimento a gente tem na hora que a gente está gravando aquela informação, mais essa memória cria conexões no nosso cérebro. Bom, baseado nesse conhecimento, eu vou dar para vocês duas dicas para memorizar quando a gente está estudando um texto. A primeira dica é: utilize vários sentidos. Como assim? Existem várias pesquisas que mostram que você lendo um texto e utilizando vários significados, várias sensações, várias historinhas na sua cabeça para dar um significado diferente para aquele texto, isso facilita muito a sua capacidade de memorizar comparado com aquelas pessoas que somente leem várias vezes. Uma forma que eu uso também no meu dia a dia é ver aquele texto e tentar associar ou dar um significado baseado numa historinha da minha vida. Então, por exemplo, o número de telefone, eu sempre tento colocar junto com aniversários de pessoas que eu conheço ou com datas de Copas do Mundo que eu lembro. Eu gosto muito de futebol e acabo usando essa estratégia. Uma outra forma da gente associar mais estímulos naquela informação é fingir que a gente está dando uma aula ou explicando para alguém, fingir que tem uma plateia para quem a gente tem que explicar aquela informação. Isso ajuda muito. Uma outra dica é a gente se testar enquanto está lendo o texto. Como assim? Tem vários estudos que mostram que um grupo de pessoas que lê o texto uma vez, só que ficou fazendo várias perguntas sobre aquele texto para tentar testar o quanto elas tinham lembrado ou não, elas gravaram muito mais informações do que pessoas que leram o texto várias e várias e várias vezes até que elas se sentiam seguras para memorizar. Então, você lê poucas vezes, só que fazer perguntas ajuda muito para memorizar uma informação nova. Bom, eu fico por aqui, eu sou Marco Antônio Abud, um abraço e eu gostaria de ouvir suas perguntas sobre bem-estar mental, sobre neurociências. Vocês podem mandar na minha página no Facebook ou aqui no canal mesmo. Um abraço, tchau, tchau.